Então, pessoal, retomando a nossa discussão de hidrostática, em que até o momento nós falamos sobre densidade, pressão e pressão atmosférica, vamos fazer a questãozinha aqui do Enem 2019, é a primeira questão do nosso livro na seção Enem aí, tá? Ela fala o seguinte: dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os seus pneus, né, o pneu de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, é a bicicleta A. A outra é uma bicicleta de passeio, a bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto a largura dos pneus, em que o pneu A, é de menor largura que o pneu B. Oi? A calibragem dos pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração ρA e ρB, né? Isso aí é um ρ, é uma letra grega. Pressão A, pressão B, poderia ter representado por P aí. Os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, menos que o pneu da bicicleta B. Então, isso é importante. Olha lá, cada uma tem sua determinada pressão, PA e PB, vamos chamar de PA, fica mais fácil, que fica ρA, né? E que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e do pneu da bicicleta B, né, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Legal? Comparando as pressões e massas de ar comprimida dos pneus das bicicletas, temos a seguinte relação: qual pneu vai ter maior massa de ar e qual pneu vai ter maior pressão? Beleza? Olha o que a questão falou. Que os dois pneus, eles têm as mesmas características. Então, quer dizer que eles têm a mesma altura. Beleza? Exceto a largura desses pneus. Então, aquele pneu que tem a mesma altura, mas que é mais largo, dele vai ter uma composição volumétrica maior, vai caber um maior volume de ar dentro dele. Então, consequentemente, ele vai ter uma maior quantidade de massa. Por quê? Na questão mesmo fala que as massas são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, a gente tinha que identificar qual seria o pneu de maior volume. E com certeza é o pneu B, porque ele vai ter as mesmas características, então tem a mesma altura de pneu, a mesma largura de espessura de borracha, né? Mas só que eles são pneus mais largos. Então quer dizer que a câmara interna dele vai ter um volume maior, consequentemente vai caber mais ar lá dentro, ok? O fato de ter mais ar, gente, não tem nada a ver com maior pressão, ok? Então, primeiro, o que eu já posso concluir? Que a massa de B, desculpa, ele vai ter que ser maior do que a massa de B, porque a largura do pneu B é maior do que a largura do pneu A. Então, o volume dele vai ser maior. Então, com isso, eu já elimino a questão C, D e E. A massa de B tem que ser maior que a massa de A. Olha que interessante, se você pega uma bicicleta de speed, uma bicicleta de corrida, o pneuzinho dela é dessa finurinha. Fininho, fininho. Você já viram aquelas bicicletas de speed? A pressão que a gente coloca
dentro daquele pneu é aproximadamente 50 libras por polegada quadrada. 50 libras por polegada quadrada. Quando você pega, e ele cabe pouquinho ar pra caramba, tanto é que uma pressãozinha que dá uma injeção de ar que dá de um compressor, quando você leva num posto para encher, ele já atinge aquelas 50 libras. Quando você pega um pneu de carro, ele é muito mais largo, você vê que nele cabe muito mais gás. Tanto é que se ele estiver vazio, o tempo que gasta para encher ele é muito maior, porque o compressor tem que jogar muito mais ar lá dentro. E a pressão daquele pneu do carro, ele fica em torno de 28, 30 libras por polegada quadrada. A gente fala só libras, né? Mas na verdade libras é a unidade de medida de força. A unidade de medida de pressão é libras por polegada quadrada. Só que a gente acaba nunca falando libras por polegada quadrada, né? Então, quando você pega um pneu de trator, aquele mundo de trator, o volume de gás que cabe lá é muito maior, mas muito maior. Mas na hora que você vai adicionar e vai calibrar aquele pneu, a pressão recomendada para aquele pneu é na casa de 20 e poucas libras. Então, galera, não ache que eu colocar mais ar dentro de um pneu obrigatoriamente vai ter uma maior pressão, tá bom? Então, a quantidade de massa no pneu B ela é maior que a do pneu A. Por quê? A questão deu duas informações. Que o pneu B tem todas as características iguais à do pneu A, exceto a largura. Então, a composição volumétrica dele vai ser maior, vai caber mais ar lá dentro, ok? E quanto maior o volume, maior a quantidade de massa. Ponto. E quanto à pressão? Aonde está a resposta acerca da pressão? Se o pneu eu coloco um ar sobre alta pressão nele, para eu conseguir deformar, eu tenho que fazer uma força que eu consiga vencer a pressão interna daquele pneu, ok? O fluido ele tende a deslocar sempre do ponto de maior pressão para menor. Então, por isso que quando você fura um pneu, o ar esvazia. Por isso que quando o botijão você abre, o ar sai do ar, porque são colocados sob alta pressão dentro daquela câmara. Se eu apertar um pneu com uma pressão maior do que a pressão que ele está exercendo sobre o pneu vai deformar. Só que quanto maior for a pressão que o ar estiver aplicando no interior daquele pneu, mais força eu tenho que fazer para conseguir deformá-lo. E a questão fala o seguinte: o pneu da bicicleta A, aqui, ó, o pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Isso quer dizer o quê? Que a pressão interna no pneu A ela acaba sendo muito maior do que a pressão interna gerada pelo ar, né, no pneu B, ok? Com isso, eu posso afirmar que a resposta correta dessa questão é a letra B de bola. Foi? Massa? Então, a gente aí valida a nossa discussão sobre pressão, no caso, aí não é a pressão atmosférica, simplesmente é uma compreensão sobre a pressão dentro de um pneu. Tá? Legal, galera. Então, agora a gente retorna à nossa discussão teórica. Já falamos que diferentes fluidos, diferentes quantidades de fluido, né? Fluidos de diferentes densidades, desculpe-me, eles são capazes de gerar diferentes pressões, mesmo tendo um mesmo volume, ok? Aqueles fluidos que forem mais densos, eu posso concluir que eles vão ter uma maior quantidade de massa num determinado volume, consequentemente, o peso dele sobre a estrutura material, sobre a estrutura que o circunda, né, vai ser maior e a pressão que ele exerce é maior. Por isso que uma coluna de 10 metros de água exerce a mesma pressão que a atmosfera inteira, que tem aproximadamente 30 quilômetros, ok? Beleza? E se eu pegar e fizer uma coluna de 76 centímetros de mercúrio,
ela exerce a mesma pressão que os 10 metros de água, que exerce uma mesma pressão que uma coluna de 30 quilômetros de atmosfera aproximadamente. Legal? Então, nós temos que ter muito bem claro no nosso entendimento que quanto maior for a densidade de um fluido, maior tende a ser, claro que depende de outras características, mas maior tende a ser a pressão exercida por aquele fluido. Beleza? Por isso que tem uma experiência chamada de experiência de Torricelli, que ele, em vez de utilizar água, que ele ia precisar de uma quantidade muito maior, ele utilizou mercúrio, que é um metal que na temperatura ambiente é líquido e ele é extremamente denso, muito mais denso que a água. Se a gente voltar lá nos nossos primeiros slides, em que eu coloquei uma tabela de densidade, olha qual é a densidade da água. É 1 grama por centímetro cúbico. Olha qual é a densidade do mercúrio, 13,6. Então, para eu exercer, para que eu pegue, né, para o mercúrio exercer, uma coluna de mercúrio exercer sobre uma determinada superfície a mesma pressão que uma coluna de água, eu preciso de uma coluna que tem uma quantidade de 13,6 vezes menos mercúrio em relação de volume, né, do que a água, porque se a densidade dele é 13,6 vezes maior, por um dado volume, a quantidade de massa de mercúrio será 13,6 vezes maior, ok? Então, se eu quero pegar a mesma quantidade de massa de mercúrio e de água, eu preciso de uma quantidade de 13,6 vezes menos mercúrio em questão de volume comparado à água, ok? O que seria essa experiência de Torricelli que eu citei, então? A experiência de Torricelli foi uma experiência para conseguir determinar uma nova forma de mensuração de pressão. Até o momento, foi definido o seguinte, beleza, gente, a pressão é uma relação de força sobre área, uma força exercida, né, perpendicularmente a uma superfície. É fácil a gente medir, às vezes, a pressão exercida, pensando em força sobre área, de um sólido. Mas determinar a pressão de uma atmosfera, por exemplo, qual que seria a pressão atmosférica? É fácil, Alexandre, é só ver o peso dela sobre a área. Legal. Como é que eu vou determinar o peso dela? Pegar ela, colocar numa balança, medir o peso da atmosfera inteira e ver sobre qual é a área que ela está apoiada para eu determinar a pressão? Então, essa forma de determinação de pressão, de força sobre área, ela é mais facilmente observada, né? mais comumente utilizada na análise de pressões exercidas por estruturas sólidas. Para fluidos, a estratégia de determinação da pressão que aquele fluido vai exercer sobre uma parede, ele tem que ser tomado de forma diferente, porque a medição da força exercida por um fluido numa determinada parede, às vezes não é de fácil determinação, beleza? Tanto é que a outra forma, na verdade, a primeira grande maneira que eles utilizaram para determinar um valor de pressão de um fluido foi a determinação da pressão atmosférica em ATM. Alex, vamos falar o seguinte, que quando o cara está ao nível do mar, tem uma coluna de atmosfera inteira sobre a cabeça dele. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica exercida na superfície dos objetos que encontram ao nível do mar vai ser a pressão de 1 atm, ou seja, a pressão que a atmosfera vai exercer sobre a superfície dos objetos é igual a 1 atmosfera, porque é 1 atmosfera que se tem sobre ele, beleza? Só que esse método de determinação de pressão, ele é extremamente limitado, porque qual vai ser a pressão, por exemplo, num ponto que eu pegar de um fundo do mar
no fundo de um mar qualquer, o cara pega e vai mergulhar, eu tenho um mergulhador e ele está sob a pressão. A pressão que ele vai estar sofrendo é de 1 atm? Não. Eu sei que ela é maior que 1 atm, porque além de uma coluna inteira da atmosfera sobre ele, existe também sobre ele uma coluna de água. Então, a pressão que ele vai sofrer vai ser a pressão de uma atmosfera, mas a pressão exercida por aquele líquido, que chamamos de pressão hidrostática. A pressão de um líquido qualquer, nós chamamos, ou de um fluido qualquer, nós chamamos de pressão hidrostática, ok? Só chamamos de pressão atmosférica, especificamente a atmosfera, beleza? Tomem cuidado. Uma coisa é eu falar pressão atmosférica, outra coisa é eu falar unidade de medida ATM, em atmosferas, ok? A pressão que o cara tem quando ele está, por exemplo, a 10 metros de profundidade no mar é de aproximadamente 2 atmosferas, 2 ATM, pressão em 2 ATM, mas ele está sofrendo uma pressão de 1 ATM devido à atmosfera, então a pressão atmosférica que ele está sofrendo é de 1 ATM, ok? E a pressão hidrostática que ele está sofrendo de 10 metros de água sobre ele é de mais 1 atm. Então, a pressão total que ele sofre, que é a pressão atmosférica da atmosfera e a pressão de outro fluido, que é a pressão hidrostática. Então, eu posso afirmar o quê? Que a pressão total, sobre um determinado objeto sempre vai ser igual à pressão atmosférica que ele está submetido, mais a pressão de outro fluido, caso ele esteja submerso em outro fluido ainda. Então, seria a pressão atmosférica, mais o que a gente chama de pressão hidrostática. Legal? Ok? Então, se um cara está ao nível do mar, qual que é a pressão total que ele está sofrendo? A pressão de 1 atm, porque está sofrendo somente a pressão atmosférica, não está sofrendo nenhuma pressão hidrostática. Agora, se esse cara está ao nível do mar e mergulha até 10 metros de profundidade, qual é a pressão total que ele está sofrendo? A pressão total que ele está sofrendo é de 2 atms, sendo 1 atm da pressão atmosférica mais 1 atm da pressão hidrostática gerada por aquele fluido que, no caso, é a água do mar. Beleza? Aí, se o cara tiver a 30 metros de profundidade, se tiver a 30 metros de profundidade, a pressão que ele está sendo sofrendo é maior ainda, porque a coluna de água sobre ele vai ser maior ainda. Então, além do 1 atm que ele vai estar sofrendo de pressão atmosférica, 1 atm, ele também vai estar sofrendo uma pressão de 3 atms de pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é a pressão gerada por um fluido qualquer. A pressão atmosférica é a pressão exercida somente pela atmosfera. E a pressão total que o corpo está sofrendo é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Legal? Ok? Vocês têm que ter isso muito em mente, porque às vezes a questão pede qual é a pressão hidrostática? Qual é a pressão total? Qual é a pressão atmosférica? Tá? E ainda tem um outro termo de pressão que é chamado de pressão manométrica. Ok? Beleza? Quem já ouviu falar nessa pressão manométrica ou esfigmomanômetro? Alguém já ouviu falar nisso? Tem vários aí que vão tentar medicina que eu sei. Vocês amam medicina. Nunca vi gostar desse trem de abrir os outros, ver sangue, ver tripa saindo. Pelo amor de Deus, eu tenho pavor disso. Não sei como é que tem tanta gente que quer ser médico nesse mundo. Pelo amor de Deus, a profissão deve ser ruim demais. Imagina abrir a cabeça do outro, sangue. Maravilha. Mas alguém aí me fala o que é esfigmomanômetro? Fala para mim. O que é esfigmomanômetro? Esfigmomanômetro é aquele aparelhinho que você põe no braço e vai inflando. E ele mede
A pressão manométrica, ele não mede a pressão dos nossos vasos sanguíneos em condição de sístole e diástole, né? O pessoal fala, o esfingnomanômetro mede a sua pressão em diástole e sua pressão em sístole. Ele mede a sua pressão manométrica em sístole e diástole. O que é sístole? Quando o ventrículo está contraindo, contração máxima, e a pressão em diástole, quando o ventrículo está relaxado, ok? Tanto é que qual é a pressão normal nossa? Vocês já ouviram falar isso? Qual é a nossa pressão normalmente? É 12/8. Vocês já ouviram falar nisso, né? Só para vocês ficarem claros, a pressão de um ATM é a mesma coisa que uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Eu vou mostrar para vocês depois de onde veio essa medição pelo experimento de Torricelli. 76 centímetros de mercúrio. Então, quer dizer que uma pressão de 76 centímetros de mercúrio é igual a uma pressão de uma atmosfera. Aí o cara fala que a pressão dele, nos vasos sanguíneos dele, é 12/8. O que seria essa pressão 12/8? 12 centímetros de mercúrio, quando ele está em condição de sístole, e a pressão de 8 centímetros de mercúrio em situação de diástole. Uma vez eu perguntei numa prova qual era a pressão nos vasos sanguíneos de uma pessoa quando o esfingnomanômetro marcava uma pressão de 12/8. Qual era a maior pressão exercida no vaso sanguíneo de uma pessoa que tinha a pressão medida pelo esfingnomanômetro de 12/8? O que um aluno falou para mim? Alexandre, essa é fácil. Nossa, mas foi muitos colocaram. A pressão nos vasos sanguíneos dele, no ponto de maior pressão, é de 12 centímetros de mercúrio. Olha só, vamos pensar o seguinte. Todo fluido, quando há diferença de pressão, ele desloca. Ele sempre vai deslocar do ponto de maior pressão para menor pressão. Quando você corta uma artéria, velho, o que acontece com o sangue? Ele jorra para fora. Por quê? Porque a pressão que o sangue está dentro dos vasos sanguíneos é maior que a pressão externa. E por isso que ele sai. Se a pressão externa fosse maior do que a pressão interna, em vez de sair sangue, na hora que furasse você, o que ia acontecer? Você ia virar um paiacu, né? E encher de ar. Porque o fluido, ele desloca do ponto de maior pressão para menor. E se a gente pensa que no nível do mar, por exemplo, a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros, é a mesma coisa que a pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, se você fala que a pressão dentro do vaso sanguíneo da pessoa é 12 centímetros de mercúrio, você está falando que é menor que a pressão externa. E não é. O que o aparelho mede, um esfingnomanômetro, é a diferença de pressão externa e interna. Então, se ao nível do mar a pessoa está medindo uma pressão manométrica de 12 centímetros de mercúrio, quer dizer que a pressão dentro do vaso sanguíneo dele é 12 centímetros de mercúrio maior do que a pressão externa. Se a pressão externa é de uma atmosfera de 76 centímetros de mercúrio, então, a pressão manométrica dele seria o quê? 76 centímetros mais 12. Sim? Beleza? Mais 12. A pressão interna dele seria de quanto? 88 centímetros de mercúrio. Então, quando a gente falar de pressão manométrica, ele está falando da diferença entre a pressão interna, menos a pressão externa. É dado pela diferença de pressão de um ar que está dentro de uma determinada câmara, um fluido, não precisa necessariamente ar, sangue não é ar, né? Um fluido que está dentro de uma câmara comparado com a pressão fora daquela câmara. Legal? Ok? Beleza. Então, não confundam isso. Pressão total
é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, ok? A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera em si. A pressão hidrostática é uma pressão adicional gerada por outro fluido qualquer. A pressão manométrica, ela normalmente ela é a medição da diferença da pressão de um ar que está aprisionado numa determinada, um fluido que está aprisionado numa determinada câmara e a pressão externa do ambiente. Legal? Então, show de bola. Continuando, então, a nossa discussão. Esse é o nosso experimento de Torricelli. Torricelli, ele virou e falou o seguinte, cara, beleza, medir a pressão em ATM me ajuda, que eu sei que, por exemplo, a pressão atmosférica ao nível do mar é igual a 1 ATM. Mas medindo a pressão dessa forma, o único lugar que eu consigo medir, precisar mesmo, na verdade, a pressão, seria na atmosfera. Em nenhum outro fluido eu conseguiria precisar a pressão em atmosfera, ok? E se eu não conseguir medir a altura precisamente de que ele está, e saber em qual é a altura em relação à coluna total de ar atmosférico, eu não consigo medir muito bem em qual é a pressão atmosférica que aquele objeto está submetido. Então, acima do nível do mar, eu sei que a pressão é menor do que um ATM, mas precisar quanto vale 0,6, 0,7, 0,8 ATM, eu não consigo. Dentro de um fluido submerso, dentro de um outro fluido, né? Eu sei que a pressão total que ele vai sofrer vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. E essa pressão hidrostática, medir em ATM, se tornava muito complicado. Então, o que Torricelli falou? Eu preciso de uma outra forma, uma outra estratégia de determinar a pressão dos fluidos, ok? E aí ele criou um modo empírico de determinar essa pressão. Como assim um modo empírico? Um modo experimental, em que ele consegue chegar lá e medir a pressão daquele local, beleza? Então, como é que foi dado o experimento de Torricelli? Deixa eu apagar aqui, organizar. Torricelli fez o seguinte. Para não ter que trabalhar com uma coluna muito grande de fluido, trabalhar com uma quantidade muito grande, eu vou trabalhar com mercúrio, que no estado, na temperatura ambiente, ele se encontra no estado líquido, vai ser um fluido, né? E ele é o fluido mais denso que eu tenho na natureza, na temperatura ambiente. Então, eu vou escolher o mercúrio. O que ele fez? Ele pegou um tubo, que tem uma abertura só em uma extremidade, e encheu ele completamente de mercúrio, como mostra a figura 1. Pegou esse tubo de mercúrio, levou numa bacia contendo água, ao nível do mar, estava no nível do mar, e virou essa coluna de mercúrio sem deixar que ela derramasse nada, para que não entrasse ar dentro desse tubo, e que tivesse somente dentro desse tubo mercúrio. E depois que ele virou completamente já dentro da água, que ele soltou, desprendeu a abertura que o mercúrio poderia extravasar. E aí, o que ele percebeu? Que essa coluna de mercúrio abaixava. E abarava exatamente numa altura de 76 centímetros em relação à superfície daquele líquido, ok? E o que tinha aqui dentro desse espaço? Era um vácuo, porque se não tinha ar algum, se a coluna estava cheia de mercúrio no momento que ele virou e colocou lá, esse espaço não tem matéria alguma, esse espaço aqui que se encontra vazio de mercúrio, ok? Na verdade, ele está vazio de matéria, não se tem vácuo, não se tem matéria ali, então é um espaço de vácuo. O que isso quer dizer? Que o que está nessa coluna, dando peso, que tem matéria, é somente a coluna de
mercúrio. Aí ele fez esse experimento novamente, fez diversas vezes, e toda vez que ele fazia, ali ao nível do mar, a coluna de mercúrio parava exatamente a 76 centímetros de mercúrio. Beleza? Se esse mercúrio parou, se esse líquido parou, quer dizer que ele entrou em equilíbrio. Quando que um fluido entra em equilíbrio, galera? Um fluido entra em equilíbrio quando em todos os níveis, todos os pontos, no mesmo nível dele, está submetido a uma mesma pressão. Legal? Está submetido a uma mesma pressão. Esse desenho não está muito bem representado, não, mas imagina que aqui que é a superfície do líquido, ok? O lado de fora da superfície do líquido, da coluna de mercúrio, ele está sob a ação da pressão. Qual pressão que ele está submetido aqui? No lado de fora do líquido? A pressão de uma coluna de ar. Então, ele está submetido sob a pressão de uma atmosfera, de 1 atm. Sim? Se não há diferença de pressão, o fluido não vai deslocar. Então, o líquido aqui estava a uma pressão de 1 atm, e aqui dentro ele estava sob a pressão de quê? De uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. O que ele conseguiu concluir com isso? Que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ela exerce a mesma pressão que uma atmosfera inteira. Por quê? Se 76 centímetros de mercúrio exercesse uma pressão maior do que um atm, esse fluido ia continuando descendo, a coluna de mercúrio ia diminuindo, a pressão que ela ia exercendo ia diminuindo. Beleza? Se um atm exercesse uma pressão maior do que 76 centímetros de mercúrio, na verdade, ele empurraria esse fluido para cima. Todo fluido vai deslocar do ponto de maior pressão para menor pressão. Então, se o fluido não está deslocando mais, quer dizer que naquele nível todos os pontos estão sob a mesma pressão. Então, quer dizer que os pontos externos do tubo, que estão no mesmo nível do ponto interno, estão exatamente sob uma mesma pressão. Então, ele concluiu que o quê? Que 1 atm é igual a 76 centímetros de mercúrio. E aí ele criou-se um mecanismo, que inclusive a gente chama de barômetros, né, que é de medir pressão, barômetros de mercúrio. Ele criou-se um dispositivo que conseguia medir a pressão nos mais diversos fluidos, né, nas mais diversas condições, desde que ele fosse lá e medisse essa pressão. Legal? Então, o experimento de Torricelli foi uma forma dele conseguir determinar a pressão de outros fluidos a partir de uma coluna de mercúrio. A partir dessa coluna de mercúrio, ele conseguia, inclusive, comparar. Se ele para num determinado recipiente e essa coluna, né, ele vai medir a pressão de um determinado fluido preso hermeticamente fechado num recipiente, e a coluna de mercúrio fica numa altura, por exemplo, de 38 centímetros, quer dizer o quê? Que a pressão interna ali, ela vai ser igual a 38 centímetros de mercúrio, ou meio atm. Então, a relação entre centímetros de mercúrio e atmosfera é uma relação diretamente proporcional. Então, ele conseguia medir em centímetros de mercúrio e converter para atmosferas. Beleza? Ok? Em unidade de atmosferas. E aí, consequentemente, ele criou mais uma estratégia de mensuração de pressão de fluidos. Legal? O link vai cair, envio outro para vocês agora.